Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá continuar hoje. Hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 17 e capítulo 18. E hoje é dia 24 de junho de 2020, dia de São João Batista, o grande santo e aquele que foi o precursor do Messias, né? Aquele que batizou com água e que depois dele viria alguém mais poderoso que ele, que batizaria no fogo. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha cuidar das nossas preocupações, de nossa mente, que possamos esvaziar tudo aquilo que é externo, para que a gente possa nos concentrar na Palavra de Deus e aprender tudo aquilo que precisamos viver, dando-nos a graça de colocar em prática. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Beleza. Então, pessoal, a gente vai no capítulo 17, versículo 1. Na Bíblia Ave Maria está na página 1371. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa sentar-se comigo, sentar-se à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Agora no versículo 11. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro, que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Versículo 20. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus
quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam plantas e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo o que a perder, encontrá-la-á. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Lá no rodapé do versículo 37, diz o seguinte: o Senhor responde assim, evasiva e enigmaticamente, a indiscreta pergunta citando um provérbio do sentido obscuro. Agora no capítulo 18. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então, aqui é importante esse versículo. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta que a gente tem que refletir. Muito mais nos tempos agora que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Se ele vier, ou se a gente vier, será que a gente vai estar na fé? A gente vai ter fé?
Então a gente precisa sempre estar clamando, sempre ter fé, orar. Agora no versículo 9. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Um homem de posição perguntou então a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras, Jesus lhe falou: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isto, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus! É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: Quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo. Batê-lo-ão com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disto compreendiam, e essas palavras eram-lhes um enigma, cujo sentido não podiam entender. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou:
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente, para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo, e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Agora na página 1374. A 1374 começa o capítulo 19. Então, hoje a gente rezou junto com o capítulo 17 e 18. Que possamos continuar refletindo em cada parte e aquilo que o Senhor quer para nós. Qual é a vontade dele através dessa palavra, o que ele quer para nós. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.